tarde a todos, paz e luz, que Jesus nos abençoe nesse novo trabalho hoje, no dia de hoje, para que nós possamos realmente absorver todas as mensagens fornecidas por nossos irmãos. Vamos aquietar nossa mente, fechar nossos olhos, né, nos preparar com o exercício da respiração. Vamos acomodando a nossa mente, vamos nos conectando com o alto, vamos criando uma sintonia harmoniosa para que realmente possamos receber todas as instruções necessárias que são para nós, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento mental, para o nosso equilíbrio emocional. Vamos respirando suavemente, tomando respirações profundas, sentindo o ar entrar e mentalizando paz, luz, equilíbrio, harmonia. E no momento que exalamos, vamos desfazendo todas as preocupações, todos os aborrecimentos, todas as tensões, e vamos sentir o aqui e o agora. Vamos estar presentes. Conectados para que possamos receber realmente energias salutares. Nesse momento, todos os nossos irmãos, amigos espirituais já estão aqui conosco, nos auxiliando, nos envolvendo. E vamos agradecendo esse momento de paz e luz, rogando que recebamos as instruções emanadas pelo alto, de forma harmoniosa, para o nosso equilíbrio total. Que assim seja, e abrimos assim o nosso trabalho na tarde de hoje, com votos de paz e luz. Assim seja, irmãos, assim seja. Então, hoje, nós vamos começar o nosso trabalho na parte da palestra. Não é nem palestra, né? É uma conversação, um passar de, vamos dizer assim, de conhecimento estudado, né? Porque a gente sempre estuda, tem que estudar, tem que revisar, ou seja, todo o ensinamento que nós recebemos, na verdade, nós já o temos. Só que, às vezes, nós estamos um pouco esquecidos. E, muitas vezes, nós até ouvimos repetições, mas essas repetições, muitas vezes, são muito necessárias para nós, para realmente reavivar a nossa memória. Porque, às vezes, nós, no corre-corre do dia a dia, nós, às vezes, nos esquecemos. Então, é preciso nós estarmos bem alertos. E o assunto nosso dessa tarde de hoje vai ser o necessário e o supérfluo. Então, é um tema bem interessante, bem necessário, né? Porque aí nós vamos observar o que é necessário e o que é supérfluo. Então, vamos começar baseados no Livro dos Espíritos. Então, nós temos lá na questão 704,
onde Allan Kardec nos traz o seguinte: Deus proveu a natureza de todos os recursos para garantir a sobrevivência dos seres vivos no planeta. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhes dar os meios de consegui-lo. Essa é a razão por que faz que a Terra produza de modo a propiciar o necessário aos seus habitantes, visto que só o necessário é útil e o supérfluo nunca o é. Então, nessa passagem do livro da questão 704, os espíritos respondem que o necessário é que é o útil, ou seja, tudo aquilo que for útil é o necessário para nós. E que o supérfluo é aquilo que não é útil, aquilo que passa além da necessidade. E, segundo os espíritos, a terra, a natureza, Deus nos deu a natureza onde supre as necessidades do homem. E nós vamos ver mais adiante mais 3 perguntas que são colocadas no Livro dos Espíritos, onde nós vamos observar a posição e a orientação dos espíritos em relação ao que é supérfluo e ao que é necessário à nossa vida. Então, a Terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar, segundo as leis da justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Não vos preocupeis com a vida, quanto ao que haveres de comer, nem o que o vosso corpo, quanto ao haveres de vestir. Então, isso aí está em Mateus. Então, no Evangelho de Mateus, existe que nós não devemos nos preocupar com o supérfluo, na verdade. Então, nesse Evangelho de Mateus, ele nos traz que, se nós voltarmos o pensamento, mas para o que é mais necessário, como ele diz mesmo, que o corpo, será que o corpo é menos importante que a veste? Então, nós temos que nos preocupar com o que é mais necessário, o que não é supérfluo, e que todas essas coisas que vêm depois são dadas a Deus, são dadas por Deus, quando nós nos preocupamos mais, ou seja, estamos mais voltados para aquilo que realmente é mais necessário. Então, se nós fizermos assim uma avaliação do que é necessário e do que não é necessário, por exemplo, nós temos a água como uma necessidade, não é isso? O ar que respiramos é uma necessidade, porque nós não podemos viver sem ar. Uma água gelada é necessário, mas se não tiver, nós vamos matar a nossa sede da mesma forma que uma água. Mas, por exemplo, uma água gasificada, uma água de marca, já é supérfluo, porque não é a água mais sofisticada que vai fazer diferença para nós. É claro que uma água mais potável, uma água mais saudável faz diferença para a nossa saúde, é necessário do que uma água contaminada, né? Nós estamos falando disso aí. Então, o conceito do que é supérfluo é aquilo que não tem utilidade,
algo, como os espíritos nos dizem, algo que é inútil, algo desnecessário. O necessário é o útil, é aquilo que é imprescindível para que nós possamos sobreviver, que nós possamos desenvolver todas as nossas habilidades. Então, o acúmulo de coisas que possuímos, o excesso, é um supérfluo, né? Aquele excesso de coisas que abarrotam o nosso guarda-roupa, o nosso armário de mantimentos. Às vezes tem coisas que não têm uma necessidade iminente. E muitas vezes, pelo consumismo, se adquire coisas que não têm necessidade e, às vezes, se acumulam dívidas, né? Compromissos que não eram para ser, vamos dizer, assumidos. Então, nós temos pessoas que são compulsivas, obsessivas por compras. Então, às vezes, tem muitas pessoas que falam em uma liquidação, por exemplo, e vão às compras, e nisso pegam, às vezes, peças que não têm nem necessidade. Nós estamos falando também no momento, de coisas necessárias e supérfluas, o material, mas também nós temos atitudes e sentimentos que possam também ser supérfluos. Então, a maledicência, a fofoca, não é nada necessário, não é? É algo que é inútil, é um supérfluo, é um indispensável. Então, nós também temos que ficar alertos para as atitudes que são necessárias e as atitudes que são inúteis, que são supérfluas, porque não vão acrescentar nada. E todas as coisas, tanto materiais quanto emocionais, de sentimentos, de atitudes, geram energia. E essa energia, ela fica estagnada quando é utilizada inadequadamente. E com a energia estagnada, logicamente, nós só vamos ter atraso, nós não vamos ter um desenvolvimento maior na nossa vida, principalmente na nossa vida espiritual. Porque todo o trabalho que nós fazemos, até mesmo no material, controlar, por exemplo, a alimentação. A alimentação é necessária. Agora, um excesso de alimentação, né, quer seja em qualquer situação, é supérfluo. Por quê? Porque vai acumular coisas desnecessárias no nosso organismo e, logicamente, trazer prejuízo. Então, nós temos que observar que isso acumula energias negativas e a energia parada só faz atrasar o nosso desenvolvimento. E nós temos necessidades, lá tem um texto de Joana de Ângeles, onde ela fala sobre as necessidades, que ela fala sobre a necessidade real e a necessidade ilusória. Então, às vezes, nós criamos necessidades que são ilusórias. São aquelas necessidades que nós achamos que só podemos desenvolver alguma coisa ou se sentir feliz através dessas atitudes ou dessas coisas materiais para que nós possamos desenvolver melhor a nossa vida. Então, e Joana, nesse texto, ela nos acrescenta que muitas vezes essas atitudes ilusórias são atitudes efêmeras,
E nós, por não querer, né, ou por não dar muita importância, às vezes nós preferimos dar mais atenção às necessidades ilusórias do que às reais. E, na verdade, as reais vão trazer uma felicidade para nós completa e duradoura. E essas que às vezes são ilusórias, são irreais, são criadas por nossa mente, é uma necessidade que é uma necessidade efêmera. Muitas vezes as pessoas compram, por exemplo, um último modelo de qualquer coisa que seja, ou de roupa, ou de celular. Por exemplo, hoje nós temos aí um consumo muito grande. Existe uma necessidade? Existe, mas temos que também colocar na balança para ver o que é necessário e o que não é. E no Livro dos Espíritos, na questão 715, ele nos traz o seguinte: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Então, quando esse texto de Joana, onde ela fala desse limite, de que existem necessidades reais e ilusórias, nós temos que ter o conhecimento desse limite, até onde vai um e até onde começa o outro. Então, os espíritos nos respondem: aquele que é ponderado e conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência à sua própria custa. Então, dentro de nós já existe essa intuição, mas às vezes nós negligenciamos. Nós sabemos que aquilo não é tão bom, não é o necessário, mas às vezes insistimos. E quando insistimos, tem aqui dizendo aqui: chegam a conhecê-lo por experiência a própria custo, ou seja, tem às vezes o que? O sofrimento. Então, precisa às vezes vir o sofrimento para que nós possamos nos alertar. E na questão 716, tem o seguinte: a natureza não traçou o limite de nossas necessidades em nossa estrutura orgânica? E os espíritos respondem que sim. Mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite às suas necessidades no seu próprio organismo, mas os vícios lhe alteraram a constituição e criaram necessidades que não são reais. Então, foi o texto de Joana falou, isso aí foi dito pelos espíritos, que às vezes a mente cria algo irreal, algo que não é real, por fazermos opções por vícios, por hábitos que não são muito benéficos para a nossa própria vida, para o nosso próprio desenvolvimento. E aqui, quando ele fala um homem é insaciável, tem um pouco, eu também concordo que, às vezes, realmente, o homem sempre está na busca. Essa insaciabilidade pode ser benéfico em algum ponto, né? Como no Livro dos Espíritos mesmo diz que nada, esse limite do necessário e supérfluo, não é nada que seja assim definitivo, mas sim que pode ser analisado e questionado. Porque o homem ser insaciável para as coisas do bem, para o desenvolvimento, por exemplo, o homem não parou, o homem está sempre em evolução. Na ciência, por exemplo, no avanço da ciência, na cura das doenças. Então, essa busca vale a pena, né? A insaciabilidade
não vale a pena quando é voltada para vícios ou atitudes que não são saudáveis, que não vão trazer benefício nenhum, muito pelo contrário. E na questão 717, nós temos: o que pensar dos que monopolizam os bens da terra para obter o supérfluo, em prejuízo dos que precisam do necessário? Eles desconhecem a lei de Deus. Terão que responder pelas privações que impuserem aos outros. Então, todos aqueles que privam alguém de alguma situação, quer seja material ou quer seja emocional, porque existem privações, né, emocionais. Então, esses daí realmente desconhecem a lei de Deus. E aí vão ter que fazer os seus ajustes. Então, o conceito de necessário e de supérfluo, diante das explicações do Livro dos Espíritos, segundo os Espíritos, nós vamos ver que, como eles mesmos disseram, necessário é aquilo que vai ser útil para o nosso desenvolvimento. E o supérfluo é tudo aquilo que é desnecessário, é inútil ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento. E sobre o que eu falei anteriormente, Allan Kardec nos diz o seguinte: o limite entre o necessário e o supérfluo não tem nada de absoluto e indiscutível. A civilização criou necessidades para que o selvagem desconhece. E os espíritos que editaram estes ensinamentos não pretendem que o homem civilizado viva como o selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão distinguir cada coisa. A civilização desenvolve o senso ético e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens ao apoio mútuo. Os que vivem à custa das necessidades dos outros exploram os benefícios da civilização em seu proveito. Tem da civilização apenas o verniz, como há pessoas que têm da religião apenas a máscara. Então, a civilização, o avanço, quer seja tecnológico, quer seja na saúde, na ciência, como Allan Kardec nos fala, os espíritos nos falam, não é algo desnecessário, é necessário. Agora, precisa ser, e tudo precisa ter o cunho da razão, do discernimento para avaliar, ou seja, para estabelecer esse limite. Então, como ele diz aqui, o limite entre o necessário e o supérfluo não tem nada de absoluto, de indiscutível. Então, não é algo definitivo e determinado. Isso aqui é necessário porque vai depender muito da necessidade. Por exemplo, nós temos hoje a tecnologia nos ajudando bastante e, nesse momento que nós estamos passando, realmente a tecnologia foi um avanço para nós, foi uma solução em todos os setores, né? Falando. E algumas pessoas precisam ter equipamentos mais avançados, algumas pessoas precisam ter equipamentos mais sofisticados para alcançar. Eu não entendo muito de gigas, de tudo isso, né? Mas eu sei que existe isso. Então,
não é, por exemplo, tem aparelhos mais simples que não dão o resultado que aquela pessoa vai precisar. Agora, com isso, por exemplo, uma pessoa que tem um aparelho que lhe satisfaz, mas quer um mais novo porque saiu na moda, porque é o último lançamento, por vaidade, por orgulho, isso aí se torna supérfluo, né? Então, tudo vai depender da razão, do discernimento, do equilíbrio também, do conhecimento e do equilíbrio emocional. Então, é preciso também nós traçarmos esse limite com a razão. E também o que nós podemos observar é que, muitas vezes, o que nos leva a ultrapassar o limite da necessidade é o consumismo. Então, temos que ficar também alertos ao apelo do consumismo, porque hoje, com a mídia, com toda essa tecnologia, com todo esse avanço, com a globalização, nós temos acesso a muita coisa, né? A muita instrução. Na TV, por exemplo, quem tem criança pequena ainda, ou até mesmo adolescente, então tem que ficar bem atentos, porque é um apelo muito grande da mídia, de propagandas, e que encantam, né? Principalmente as crianças se encantam, elas querem, então é preciso também que os pais tenham um equilíbrio para começar a orientar, discernir, para que não se crie chegue a um adulto também consumista, porque se a criança se habitua a tudo que vê, obter, os pais comprar, então vai se tornar também um adulto da mesma forma, né? Então precisa também ter esse equilíbrio, esse olhar e esse cuidado. E isso também vai para nós adultos, né? Que às vezes nós até nos encantamos, mas temos que dar um freio de será que é necessário realmente eu comprar isso? E se eu comprar, como vai ser? Então, tem que ficar também tudo na ponta do lápis, na economia, para que, às vezes, diz assim, um par de sapatos, por exemplo, esse daqui é mais confortável, é mais isso, é mais... Sim, mas isso aí está dentro do meu orçamento, né? Então, tudo tem que ter o cunho da razão, da ponderação, para que a gente realmente possa estabelecer esse limite entre o necessário e o supérfluo. Então, esse pensamento, quer dizer, nós vemos as instruções dos espíritos nos orientando para que realmente possamos estabelecer esse limite com base na reflexão, que sejamos assim bem reflexivos para que nós não tenhamos impulsos, porque às vezes os impulsos é que nos levam a atitudes impensadas. Então, o exercício do discernimento é um exercício constante. É um exercício que não é você fazer hoje e amanhã ou depois você já está com o discernimento pronto. Não. O discernimento, o exercício é constante, eterno, né? Para que nós possamos realmente ter esse equilíbrio. Então, para finalizar, eu vou deixar um vídeo, que é uma mensagem de André Luiz, onde vocês vão ouvir uma mensagem muito bonita e que faz um fechamento também muito bom para a nossa reflexão. Então, eu vou encerrar por aqui
deixando vocês ouvirem esse vídeo. E vamos, depois do vídeo, passar para nosso atendimento espiritual. Uma boa tarde a todos. Excesso e você, capítulo 13, item 10. Amigo, Espiritismo é caridade em movimento. Não converta o próprio lar em museu. Utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa das pequeninas coisas, e o objeto conservado, sem aplicação no recesso da moradia, explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus, renova o próprio caminho. Transfigure os apetrechos que lhe sejam inúteis em forças vivas do bem. Retirem da despensa os gêneros alimentícios que descansam esquecidos, para a distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Reviste o guarda-roupa, libertando os cabides das vestes que você não usa, conduzindo-as aos viajores desnudos da estrada. Estenda os pares de sapatos que lhe sobram aos pés descalços que transitam em derredor. Elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes. Revolva os guardados em gavetas ou porões, dando aplicação aos objetos parados de seu uso pessoal. Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta, endereçando-os ao leitor sem recursos. Examine a bolsa, dando um pouco mais que os simples compromissos da fraternidade, mostrando gratidão pelos acréscimos da divina misericórdia que você recebe. Ofereça ao irmão comum alguma relíquia ou lembrança afetiva de parentes e amigos, ora na pátria espiritual, enviando aos que partiram maior contentamento com tal gesto. Renovemos a vida constantemente, cada ano, cada mês, cada dia. Previna-se hoje contra o remorso de amanhã. O excesso de nossa vida cria a necessidade do semelhante. Ajude a casa de assistência coletiva, divulgue o livro nobre, medique os enfermos, aplaque a fome alheia, enxugue lágrimas, socorra feridas. Quando buscamos a intimidade do Senhor, os valores mumificados em nossas mãos ressurgem nas mãos dos outros em exaltação de amor e luz para todas as criaturas de Deus. André Luiz. Bem, após ouvirmos essa mensagem, nós vamos agora começar o nosso atendimento espiritual. Estamos praticamente de meio caminho andado, né? Porque já ouvimos essa mensagem muito bela, muito bonita. Com certeza vamos refletir e vamos passar ao nosso atendimento espiritual. Aqueles que estão em tratamento podem pegar as suas águas, ou garrafa, ou copo, para que nós possamos receber a fluidificação da nossa água, para que isso seja para nós elemento salutar. E vamos nesse momento fechar os nossos olhos, respirar, sentir o ar entrar e sair. Vamos deixar a nossa mente se aquietar e vamos já sentindo
a espiritualidade amiga se aproximando de todos nós, de cada um de nós. A cada um de nós temos atendentes espirituais, atendentes fraternos, amigos que estão a todo momento a nos conduzir, a nos orientar e a nos proteger. Então, elevemos o nosso pensamento para o alto. Elevemos o nosso pensamento ao Pai e que Ele permita que esses bondosos irmãos derramem sobre todos nós bênção de luz, bênção de paz, bênção de harmonia. Sinta essa luz envolver todo o seu corpo físico, trazendo harmonia, trazendo equilíbrio para o físico, para o mental, para o espiritual e para o emocional. Sinta essa energia potencializando todos os seus pontos de energia, todos esses pontos que equilibram, que nos mantêm harmonizados. Nesse momento, eleve seu pensamento ao Pai e solicite tudo que for necessário para seu equilíbrio físico, mental, emocional, espiritual. E receba essas bênçãos divinas. Agradeçamos a fluidificação da nossa água. Agradecemos aos nossos amigos espirituais benevolentes que estiveram aqui conosco. Os nossos anjos guardiões que estão sempre a postos. E agradecemos ao nosso Pai por permitir que recebamos tanta luz e tanta paz. E assim, voltando suavemente, agradecidas, vamos vibrar nossa Mãe Maria, dizendo que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. Que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme, nos dê dias melhores, dias de esperança, de paz e de harmonia para todo o nosso planeta. Que assim seja.